Então, galerinha, agora voltando aqui com vocês para falar sobre fração, né? Como eu estava dizendo, né, os números decimais, eles são representados pelo número com vírgula, e a fração, ela é representada por um número sobre o outro, né? Quando a gente vê aquele número com um risquinho no meio, um em cima e um embaixo, isso é uma fração e nós consideramos ela como uma parte de um número inteiro também. Eu vou explicar melhor o porquê. Consideramos aqui, né, agora observando este pequeno pedaço de palito aqui, digamos que não, ele é um pedaço inteiro, né? Tá até pintado de vermelho aqui. Ele é um pedaço inteiro, né? É o palitinho inteiro. Se eu dividir ele aqui em 4 partes, né? Vamos considerar aí, né, cada risquinho, tal, que sejam partes iguais. Dividir em 4 partes iguais. O que isso me diz, né? Vamos lá. Considerando aqui, ó, eu dividi o meu palitinho inteiro em 4 partes iguais. Então significa que eu tenho 4 partes para deixá-lo inteiro, para formar meu palito de sorvete. Vamos pôr 4 partes para formar meu palito de sorvete. Porém, se eu quiser dividir esse palito, cortar bem aqui, nessa ponta aqui, né? Eu vou estar cortando, né? Eu não vou cortar, mas eu vou pintar, né? Eu vou estar cortando quantas partes eu estarei cortando, né? Eu dividi em 4 partes, eu risquei aqui e dividi em 4 partes. Se eu cortar essa parte aqui, ou vamos lá, se eu pintar, né, como eu fiz aqui. Eu pintando essa primeira parte, ou esta parte aqui, quantas partes eu pintei do meu palito? Vamos lá, eu pintei, o meu palito tem 4 partes, né? Eu pintei uma parte de 4 partes. Coloquei aqui na forma de fração, que fica mais fácil para explicar para vocês. Eu pintei uma parte de um total de 4. Conseguem observar aqui no desenho? Uma parte de 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 partes do palito de sorvete e uma parte está pintada. Ah, mas se eu quiser pintar 2 partes do meu palito de sorvete. Vou pintar 2 aqui. Pintei 2. Então, eu já não tenho uma parte de 4. Eu tenho 2 partes de 4 pintadas. De 4 partes, que é o meu total, eu tenho 2 partes pintadas. Ah, mas se eu pintar 3, né? É o mesmo segmento. Eu pintei 3 partes de 4. Ah, se eu pintar tudo, então, né, eu pintei as 4 partes de 4. Poxa, legal, hein? Gostei. Então significa então que a fração é só isso. Então eu tenho algo que está inteiro, divido em uma quantidade de partes, e para cada parte que eu pego desse total, eu vou considerando como a parte, as partes que eu peguei entram no número de cima e as partes totais, e a parte total fica no número de baixo. Exatamente isso.
É igual quando a gente compra uma pizza, né? Desculpa a minha pizza mal formada, mas foi uma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui, ó. Alguns pedaços estão menores que o outro, mas não tem problema. Vamos colocar aqui essa nossa pizza. Temos aqui uma pizza com bastante azeitona. Digamos que você comprou uma pizza, ela vem em 8 pedaços. E você comeu um pedaço dessa pizza, né? Um pedaço. Então significa que se a pizza tem 8 pedaços, você vai considerar que ela, o número de baixo é o número total de partes que você tem. É o número total de partes que você usará para formar o que você tem inteiro, né? 8 partes eu tenho para formar o meu pedaço de pizza. Então, se eu comi um pedaço da minha pizza, significa que eu comi 1/8, né? Falando agora de uma forma mais formalizada. 1/8 da minha pizza. Então significa que eu tenho 8. Se eu tenho 8 partes, eu venho aqui, eu coloco 8 embaixo, representando as partes totais. E em cima eu coloco a quantidade que eu retirei, que eu comi, que eu estou considerando. Né? Eu considerei nesse momento uma parte. Ah, mas eu comi agora 3 pedaços da pizza. Então eu tenho 3/8. Poxa, legal. Por quê? Porque eu comi 3 pedaços. Então eu coloco em cima o número 3 e o 8 embaixo, porque ele é a parte total. Se eu tivesse comido 5 pedaços, né? Então seria 5/8. Conseguiram compreender essa questão sobre fração? Você tem sempre uma parte inteira, né? Você considera essa parte inteira que você dividiu em tantas partes e coloca ela embaixo e vai considerando como número de cima aquelas partes que você está colhendo, né? Como aqui no número de cima, aqui no exemplo do vídeo anterior sobre as partes de 1 centímetro, né? Nós dividimos 1 centímetro por 10. Cada parte dele ficou como 0,1, 0,2, 0,3. Então, mas se eu quiser representar em forma fracionária, né? Eu tenho aqui, então dividir por 10. Não se esqueçam, eu vou colocar aqui, né? Dividir por 10. Então, a parte total são 10 partes. 10 partes formam a parte total. Então, né? Eu coloco aqui, por exemplo, eu quero uma parte desse total. Então, vai ficar 1/10. Mas não, agora eu quero 6 partes desse total. Então eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes desse total. Né? Vai ficar 6 décimos. Se fosse 8 partes, seriam 8 décimos. E é assim que a gente vai representando a fração. Colhendo um total, considerando o total e colhendo as partes que nós desejamos, a quantidade que nós desejamos, e a parte que nós colhemos fica em cima, que é a quantidade das partes divididas, e o total de partes que nós temos fica embaixo. Mas agora a gente vai... Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa parte sobre fração. No vídeo anterior a gente falou sobre a decimal. Só que existe uma pequena relação, uma grande relação diretamente, né? Eles são grandes amigos, vamos falar assim. O número fracionário
e o número decimal. São grandes, amigos. Mas em que sentido? No sentido de o número fracionário é igual ao número decimal. Mas como assim? Eles são de formas diferentes. Um tem número em cima, outro embaixo, outro tem vírgula. Não entendi, professor. Então, o número fracionário nada mais é do que uma divisão. Em uma divisão, em uma divisão, você vai alcançar esse número decimal com vírgula. Ainda não entendi. Vamos lá. Aqui, nesse exemplo aqui do palitinho que eu dividi em 4 partes, eu separei aqui para você, né? Se eu escolher 1, 2, 3 ou 4 partes dele. Consideramos que eu escolhi uma parte desse palitinho. Então, eu tenho uma parte de um palito dividido em 4. Ele será igual, né? Ele será igual em decimal ele será igual a um número decimal. Como que eu descobrirei esse número decimal? Eu dividirei. É só eu dividir esse número fracionário, esse número fracionário, eu vou dividi-lo, fazendo a forma de divisão. O que que significa isso? É eu olhar aqui, ó, 1 sobre 4, ou 1/4, é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Então vai ficar assim, 1 dividido por 4. Vou fazer aqui azul para vocês enxergarem melhor. 1 dividido por 4 vai ficar. Lembra aquela situação do 1 dividido por 10? 1 dá para dividir por 4? 1 não dá. 1 é menor do que o número. Ele não tem na tabuada do 4. Então eu vou aumentá-lo. Então se eu vou aumentá-lo, eu vou colocar o 0 aqui. Ele vai para 10. Só que se eu coloquei um 0 aqui, eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula aqui. Certo? Coloquei um 0 e uma vírgula. Aqui nós já temos a nossa vírgula da decimal. Mas vamos continuar aqui. 10 dividido por 4 agora dá. 10 ele é maior do que algum número da tabuada do 4. Né? A gente tem lá 4 vezes 0 é 0. Aqui o 0 a gente não usa porque senão vai continuar o 1 do mesmo jeito. E 4 vezes 2. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 12 já passou do 10. Então a gente vai usar um número anterior. 4 vezes 2, 8. 8 é um número mais próximo do 10 que eu consigo. Então 4 vezes 2, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 10 menos 8. Eu empresto aqui do 1. Ele vai ficar 0, fica com 1 aqui. Aqui a gente vai para 10 menos 8 é 2. Certo? 2, mas ainda não é resto 0. Eu tenho resto aqui, né? Então, não concluí minha divisão. 4 dividido por 2. 2 continua sendo um número muito pequeno para dividir por 4. Eu preciso aumentá-lo. Né? Como que eu aumento? Coloco um 0 aqui. Só que desta vez, eu já coloquei um 0 e uma vírgula aqui. Então, quando eu já coloquei o 0 e a vírgula, por ter aumentado algum número no meio da minha divisão, eu não coloco mais o 0 e vírgula, nem nada. Eu só aumento o número que eu preciso. Então aqui eu precisei aumentar o 2 para 20. Aumentei. 20 dividido por 4 é igual a 5 vezes 4 é igual a 20. 0. 20 menos 20, 0. Conseguiram entender? Né? Cheguei num resultado de 0 aqui, termino minha divisão. O resultado, então, é 0,25. Então, 1/4, 1 sobre 4, 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil. 1/4
é igual a 0,25. Então, significa dizer que esta parte fracionária é igual a esta parte decimal. É a mesma coisa que se você pegar aqui, por exemplo, agora, né, o 2, né, vamos fazer aqui, o espaço ficou pequeno, o 2 dividido por 4, né, 2 quartos, né, essa parte aqui. Se nós observarmos, nós já conseguimos perceber que se nós dividimos por 4 e eu pintei duas partes, significa dizer que eu pintei a metade do meu palitinho. Então, a metade do meu palitinho nós já conhecemos como meio, né? 0,5. Mas vamos dividir para vocês verem. 2 dividido por 4. A mesma situação agora. 2 não dá por 4, a gente considera o zero aqui, como não tem nada ainda, é 0, então 20 dividido por, fica 20 dividido por 4, lembra? 5 vezes 4 é igual a 20. 20 menos 20 é 0, nós ficamos com 0,5. Então, 2 quartos também é igual a 0,5. Conseguiram entender essa relação? E agora eu vou mostrar uma melhor ainda para vocês. Significa, aqui, se nós observarmos, eu pintei, dividi em 4 partes, mas se eu pintar todas as partes de vermelho, eu pintei as 4 partes de 4 que eu dividi em vermelho. É a mesma coisa que se eu dividir aqui 4 por 4. Esse aqui ficou fácil, né? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4, aqui dá 0. Então, significa que 4 sobre 4 é igual a 1. Então, temos essa relação. Toda vez que nós tivermos um número fracionário, é só e quisermos saber qual é a posição dele em forma decimal, é só observarmos, né, se ele dividirmos, né, o número de cima pelo número de baixo e nós vamos encontrar um valor decimal. Isso também serve para quê? Para nós sabermos se um número fracionário é maior do que o outro, né? Como nós temos aqui o cadê? Por exemplo, eu comi 4 partes de pizza. 4 pedaços de pizza. Então são 4 de 8. Vamos fazer aqui. 4 dividido por 8. Vai ficar igual a 4 por 8, ele é menor, entra o 0, aqui entra o 5. 5 vezes 8 dá 40. Fiz rapidinho para ficar mais fácil. Deu 0,5 também. Então, se você olhasse só pelo número fracionário, qual seria maior? O 4, fazer aqui, 4 oitavos ou o 2 quartos. Na matemática, os dois são iguais, só que de formas diferentes. Dividindo, nós chegamos que eles são igual a 0,5, eles são igual a meio. Então, para que nós possamos saber qual número fracionário é maior e qual número em qual posição ele está, qual que vem primeiro, qual que vem depois, e se ele é igual a algum número decimal, é só dividirmos o número de cima pelo número de baixo, nós vamos encontrar um valor decimal para ele, e aí nós podemos comparar. Como aqui, 1 dividido por 4 é 0,25, e 2 dividido por 4 é igual a 0,5. 0,25 é menor que meio, então ele vem antes, o meio vem depois. Então nós sabemos que numa linha reta, 0,25 vem antes do 0,5, certo?
Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima e bons estudos!